te adorar. Foi que eu nasci. Compra em mim.
a nós. Envia avivamento, começa em mim, pois sou de impuros lábios, envia avivamento, começa em mim, pois sou de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei. Os meus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei. Os meus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei. Os meus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei. Sim, aviva, sim, aviva, começa em mim. Envia avivamento, começa em mim, pois sou de impuros lábios, envia pois sou de impuros lábios, sou sim. Os meus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei. Os meus olhos viram o Rei, sua glória vislumbrei. Sim, aviva, começa em mim. Obrigada, Pai, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, Senhor. Colocamos agora no Teu altar cada pedido que temos aqui no coração, Senhor. São muitos, mas sabemos que o Senhor conhece muito melhor cada um dos nossos pedidos, Senhor. Oramos em especial também por nossa irmã Cecília, que passou por uma cirurgia, está se recuperando, mas que o Senhor estenda a Tua mão curadora, saradora sobre a vida dela, que ela possa se recuperar, meu Deus. Cuida, Senhor, cuida dela. Sabemos que o Jesus
O nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é o médico dos médicos também. Que o Senhor estenda a tua mão sobre cada pedido aqui apresentado a ti, Senhor, sobre cura, sobre libertação, Senhor, cura física, cura espiritual, cura da alma, Senhor. Faz, Senhor, aquilo que sabemos que é o melhor. Declaramos que confiamos em ti, Senhor, e sabemos que o melhor o Senhor fará. Abençoa também, Senhor, agora, cada ofertante que vier aqui, Senhor. Abençoa os dízimos, ofertas, Senhor. É um compromisso nosso, Senhor, contigo. Temos o compromisso de ofertar, dizimar na tua casa, Senhor, como servos fiéis que somos, papai. Que seja revertido, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, Senhor, para que mais e mais igrejas sejam abertas, Senhor, mais e mais vidas sejam alcançadas, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada, porque é um pouquinho do muito que o Senhor tem nos dado, que retornamos a Ti, Senhor. E isso fazemos com alegria no coração, Senhor. É com alegria, porque o Senhor nos tem dado a provisão, Senhor. Tua provisão tem vinda, Senhor, do trono de Deus, Pai. Muito obrigada. É com alegria, Senhor, que dizimamos e ofertamos agora e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, olhai os brilhos dos campos e os pássaros do céu, Deus cuida de todo. Bom dia, igreja. Alegria estar com os irmãos. Muito bom. Vamos lá. Palavra que Deus colocou no meu coração aqui para a gente compartilhar essa semana, eu intitulei de Preparados para o Mau Tempo. Hoje, coincidentemente, fez um friozinho, né? Quem está preparado para o friozinho de hoje, né? Alguém saiu de casa e estava achando que estava calor e foi pego desprevenido? Né? Eu sou o tipo de pessoa que eu nunca gosto de ser pego desprevenido. Assim. Tem gente, né, que é um pouco mais aventureira, né? Que gosta de fazer as coisas assim, de maneira um pouco mais improvisada, né? Eu sou o tipo de pessoa assim, que eu gosto de fazer as coisas absolutamente planejada, assim, nos mais minuciosos detalhes. Então é difícil, né, uma situação dessa me pegar desprevenida, porque normalmente assim eu confiro a previsão do tempo antes de sair de casa, né? Eu faço o meu checklist assim, antes de sair de casa. Será que eu peguei isso? Será que eu peguei aquilo? Será que eu não esqueci nada? Será que hoje eu não esqueci a minha Bíblia, meu caderno, né, minha caneta, né? Enfim, cada um é cada um. Minha esposa, a Tainá, ela é um pouco mais assim, tranquila, né? Ela sai, aí depois ela lembra que ela esqueceu a carteira, né? Ou nem lembra, aí me liga, mas aí ela esqueceu de carregar o celular, né? Cada um, né? Ela gosta de fazer as coisas no improviso, né? Ela tem qualidades, mas muitas que eu não tenho, né? Normalmente, a pessoa que é como eu, que ela gosta de fazer tudo muito planejado, quando ela chega numa situação que ela não estava esperando, ela trava. Alguém é meio assim, tipo assim, olha, eu não estava me preparando para esse tipo de situação, não sei como reagir, né? Em geral, as pessoas que são um pouco mais tranquilas, elas já estão naturalmente preparadas para o improviso, porque a vida delas é assim.
Então elas têm muito mais facilidade, né, do que nós, e que bom, né, que a gente vai se balanceando, né, a gente encontra pessoas, né, para passarem o tempo conosco, seja em família, seja em relacionamentos, que nos equilibram, né? A gente traz um pouco mais de ordem para a cena, né, e essas pessoas trazem um pouco mais de alegria, né, um pouco mais de capacidade da gente passar por situações adversas. E é engraçado, né, não que eu não goste até, né, enfim, de grandes aventuras. Não é que assim a pessoa, né, como eu, né, como alguns dos meus irmãos aqui, como eu já percebi, né, não é que a pessoa que ela gosta de planejar, não é que ela não gosta de aventura. É o fato só que a aventura precisa ser muito bem calculada, né? Você precisa estar assim com todos os apetrechos, né? Eu me lembro de uma vez que a Tainá reclamou comigo que eu não gostava de fazer, né, passeios, né, de aventura, que eu gostava de fazer aquelas coisas um pouco mais comportadas. Eu falei para ela, não é que eu não gosto, é que eu preciso estar planejado. Aí eu falei para ela, vamos fazer um acampamento num lugar que tinha uma altitude bem alta. E ela falou assim, nossa, mas você quer fazer isso? Eu falei assim, eu não tenho problema de fazer isso. É só que a gente tem que ir lá na Decathlon, a gente tem que comprar a barraquinha certa, né, o colchão certo. Enfim, fomos fazer essa aventura, fomos num lugar que passamos 3 dias sem água, né? Só que assim, eu estava totalmente preparado para aquilo. A Tainá quase me matou, porque ela não, foi radical demais para ela. Mas, né, de novo, é a diferença entre você estar planejado ou não, né? Para o mau tempo. Vocês vão entender por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo aqui, né? Nos últimos finais de semana, São Paulo viveu alguns dias de mau tempo, né? E foi muito curioso, porque eu até estava pensando nessa palavra e calhou bem assim, né? Porque 15 dias atrás, teve um mau tempo que pegou não só a mim, como a qualquer um desprevenido, não foi? Porque não estava planejado, né? A previsão do tempo, por melhor que fosse eu olho todo dia, não estava. A previsão do tempo não nos alertou e não nos deixou preparados para aquele vendaval, né? E o que aconteceu? A minha casa estava com as janelas todas abertas. E a gente até iria, né, por uma circunstância, alguns dos irmãos, imagino que estavam no caminho para ir para a Granja Viana, né? Teve a festa, e teria, né, a festa da expiação. E assim, o que aconteceu foi assim um mar de árvores caídas, né? 90% das pessoas não conseguiram chegar, não teve luz, né? Enfim, as poucas pessoas que chegaram na granja antes, né, do temporal, fizeram meio que uma coisa no improviso, né? No improviso que a circunstância exigiu, porque, de novo, ninguém estava preparado para aquilo. Eu ia sair de casa, né, para ir para a festa, mas aí a gente ia ter uma ajuda para cuidar das crianças, e a ajuda furou, e eu não consegui sair, né? Mas ainda assim a gente estava em casa e as janelas todas abertas. De repente, assim, foi uma inundação dentro de casa, né? As cortinas todas ficaram absolutamente encharcadas, né? Ainda que o nosso prejuízo foi só lavar as cortinas, mas eu imagino que talvez alguns, né, tenham tido às vezes uma queda de árvore, alguma coisa assim. Alguém passou algum apuro um pouco maior em casa? O que aconteceu? Ixi, quebrou o vidro. Caramba, destelhou a casa. Uhum. Ah, entendi. Ah, em Cotier realmente a situação foi muito pior, né? Também foi ter. Aham. 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 Eita, nós. Né? Aquela árvore pequenininha, né? Espero que o carro do irmão estava segurado, né? Não, mas você vê como Deus nos livra de situações, né? Glória a Deus pelos livramentos. Espero que, né, enfim, os prejuízos materiais tenham ficado limitados. Enfim, por que eu estou falando isso, né? Porque esse temporal pegou absolutamente todo mundo desprevenido. Ninguém estava imaginando, os irmãos estavam no deslocamento, né? Em Cotia, infelizmente, o caos foi muito maior, né? Vários dias sem luz, etc. E o que aconteceu no outro final de semana? No anterior? Havia uma previsão muito clara de que o temporal se repetiria.
É verdade que ele não se repetiu, né? Choveu até, mas choveu assim muito menos intensidade e o vento foi muito fraco versus o que estava se esperando. Mas o que eu achei interessante, né? Que de novo vocês vão entender porque eu estou falando isso, porque esse segundo temporal, que não veio, né? Veio muito mais fraquinho do que se esperava, ele encontrou as pessoas preparadas. Todo mundo estava preparado. A casa estava fechada, o vidro já devia estar bem coberto, né? Os carros estavam em lugares onde a árvore não poderia cair, ninguém saiu de casa, né? Ninguém estava fazendo grandes planos, né, naquela sexta-feira. Eu me lembro que eu saí do trabalho, e eu me atrapalhei ali um pouco no trabalho, eu gostaria de ter saído mais cedo, não consegui sair tão cedo, e eu imaginei que eu fosse encontrar assim, um trânsito colossal, as pessoas indo para casa. E aí eu peguei um táxi, assim, devia ser 7 da noite, na sexta-feira, ali na região do Itaim, e o caminho para casa estava vazio. E eu perguntei para o taxista, eu falei assim, nunca vi isso aqui tão vazio, 7 horas da noite, no Itaim. E ele falou assim, amigão, todo mundo já foi para casa. Ele falou assim, 4 horas, isso aqui estava cheio, ó. Assim, a escola da minha filha, dos meus netos, todo mundo dispensou a criançada e está todo mundo preparado para o temporal. Eu não sei o que você está fazendo aqui. Né? Por quê? Porque pegou as pessoas com o aviso correto. Né? Então, a diferença entre você não estar preparado e você está preparado. E a pergunta é, né? Estamos preparados para os sinais dos tempos que se avizinham? Vamos ver o que Jesus fala em Lucas capítulo 12, versículos 54 até o 56. Lucas capítulo 12. Né? Porque os tempos dão sinais, né? Ainda que a previsão da semana passada tenha sido um pouco exagerada, né? Os sinais estavam presentes para o quê? Para mais uma grande tempestade. E olha o que Jesus fala exatamente sobre isso, então, em Lucas, capítulo 12, versículo 54. Então Jesus se voltou para a multidão e disse, quando vocês veem as nuvens se formando no oeste, vocês dizem, vai chover. E tem razão, Quando sopra o vento do sul, vocês dizem, hoje fará calor. E assim ocorre. E aí ele fala, hipócritas, vocês sabem interpretar as condições do tempo na terra e no céu, mas não sabem interpretar o tempo presente. Olha o que Jesus está falando. Vocês estão prestando muita atenção nos sinais terrenos, nos sinais dos tempos, do calor, do frio, da chuva, né? As nossas preocupações aqui, não que a gente não tenha que ter essa preocupação, até para não ter casa destelhada, né? Vidros quebrados. Mas a advertência de Jesus é para que a gente saiba discernir, da mesma forma como temos prestado atenção no tempo presente, na chuva, no calor, no frio. É para que a gente saiba discernir o tempo espiritual que nós estamos vivendo. E, igualmente, a gente esteja, como eu intitulei aqui, preparados, porque vai chover. O tempo não será bonito. O tempo não vai ser muito bom. Jesus apontava ali, né, e ele repreendia os discípulos, né, os judeus, os fariseus e todo mundo que o ouvia, de que ali iniciava um novo tempo da inauguração do reino de Deus em Cristo Jesus. E que sinais hoje os tempos nos dão? Hoje. Que sinais os tempos nos dão hoje em relação àquilo que nós esperamos viver nos próximos dias, né? Tem um meme que eu acho divertido, né? Outro dia eu recebi uma figurinha, né? Fala assim, é só uma piada, mas o meme era mais ou menos assim, né? Se eu ganhar na Mega Sena, eu não vou contar para ninguém, mas haverá sinais. Alguém já viu uma figurinha? Né? Tem várias brincadeiras, né? Não só com o ganhar dinheiro ou com outras coisas, né? Eu não vou contar para ninguém, mas haverá sinais. E a mesma coisa é com relação à volta de Cristo. A volta de Cristo. O Jesus nos informa, né, na palavra, que ninguém sabe
nem o dia, nem a hora. É incrível que Jesus fala que o Pai não contou nem para Cristo. Nem Jesus foi informado pelo Pai o dia e a hora. Ninguém sabe. Mas haverá sinais. E que sinais a gente consegue identificar a respeito desse tempo, para que a gente consiga se preparar? Porque se a gente vê que tem os sinais aí do temporal, o que a gente faz? Se prepara para o temporal. Pode ser que ele não venha hoje, mas ele vai vir em algum momento. E que sinais a gente identifica e como nos preparamos para esse tempo? Jesus mesmo nos ajuda, né? Sempre vamos nos voltar para a palavra para a gente ver esse tipo de coisa, né? Nunca na opinião de uma pessoa ou de outra, né? Mas vamos ver o que Jesus fala em Mateus capítulo 24. Abram comigo Mateus capítulo 24, nós vamos ler um trechinho mais longo, do versículo 3 até o versículo 14. Então, diz o seguinte a palavra de Deus: Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, e seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: Diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? E que sinal indicará a sua volta e o final dos tempos? Então, isso aqui está muito claro, né, que é com relação à volta de Jesus e o final dos tempos. E aí, vamos ver os sinais. Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o início das dores de parto. Então vocês serão presos e perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número, enganando a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo, porque as boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. E então virá o fim. Amém? Quando a gente ouve, né, quando a gente lê esse texto, a gente fala assim: meu Deus, né, muita coisa disso está rolando. Né? Tem um princípio, né, que a gente usa, um termo teológico, que ele fala sobre, e está presente aqui, né, nesse texto, no versículo 8, que é o princípio das dores de parto. O que são as dores de parto e qual que é o reflexo teológico sobre o entendimento disso tudo que a gente vai falar aqui? Né? Porque quando a gente lê esse texto, você pode falar assim: pô, Marcelo, mas esse negócio aí de guerra, fome e tal, o mundo sempre teve, né? A Segunda Guerra Mundial está aí, né? Enfim, a peste negra da Idade Média já teve aí, né? A gente vive em lugares, né, infelizmente, na nossa terra, que estão cheios de guerra, de perseguição aos cristãos e tudo mais. São coisas que sempre estiveram aí. E, de fato, né, a maldade humana sempre permitiu, infelizmente, que esse tipo de coisa, guerras, mortes, né, perseguições, maldades, né, o pecado em grande número, a falta de amor, etc., etc., estivessem presentes. Então, isso não é, vamos dizer, novidade propriamente dita. Mas o que é o princípio da dor de parto? Né? Quem aqui, né, já passou por um parto, em geral, né, aqueles que a medicina chama de normal, né? Eu sempre falo que o parto normal, ele não tem nada de normal. Né? Se tem uma coisa que ele não é normal, né? Eu chamo aquele parto de o parto medieval. Né? Eu passei por 2, né? Em breve mais um, e esse não é um negócio normal. Né? Mas isso dito, o que ele traz de relação aqui com relação aos tempos do fim? O princípio das dores de parto, ele é como a contração de uma mulher no seu parto. Né? E para o marido que já teve a sua mão apertada, ou principalmente para a mulher que já passou por ele, né? Você sabe que a contração, conforme,
né, o tempo vai passando e o parto vai se desenrolando, a contração vai ficando mais forte e mais frequente. Então, ele é um princípio espiritual. Todas essas coisas que a gente viu aqui, né, como os sinais, né? De novo, o Pai não contou para ninguém, mas haverá sinais. E os sinais estão aqui. Guerras, perseguição aos cristãos, desastres naturais, ensinos enganadores, o aumento da maldade e a globalização permitindo a pregação ao redor do mundo. Tudo isso são sinais dos nossos tempos. A questão é, eles vão aumentar em intensidade e aumentar na sua frequência. Então, guerras, irmãos, a gente sempre viu. Sempre tinha um foco, né, nos Balcãs ali, né, no leste europeu, às vezes em algumas tribos da África, né? Mas é inegável dizer que a coisa está ganhando intensidade, né? A gente nunca viu uma guerra deflagrada na Europa, como a gente está vendo, no Oriente Médio, né? Ameaças na Ásia, com a China, até na América do Sul, o malucão lá do presidente da Venezuela que queria invadir lá a Guiana, né? Um lugar que a gente nunca imaginou, assim, pô, aqui é o último lugar que vai ter uma guerra, né? É inegável dizer que as coisas estão ganhando frequência e intensidade. Desastres naturais, né? Desastres naturais, fenômenos da natureza, a natureza se revoltando, né? Quase como contra o homem, né? Tem um negócio que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que chama, né, as transformações que estão acontecendo pelo aquecimento global, né? E esses fenômenos, eles estão cada vez mais frequentes e intensos, né? Ninguém imaginava, todo mundo sabe que o Sul é propenso a ter grandes volumes de chuva, né? Mas ninguém imaginava que fosse acontecer aquele negócio no Rio Grande do Sul, né? Da mesma forma como, né, o aquecimento, né, da Terra, ele tem levado, vamos dizer, o planeta a um nível de estresse muito grande, em que pese se é possível reverter ou não, se tem alguma coisa que o homem pode fazer para mitigar, e as discussões que a gente vê né, entre os cientistas e tudo mais, mas é inegável que todo esse contexto de mudanças climáticas estão levando a uma frequência cada vez maior e uma intensidade cada vez maior desse tipo de desastre natural. É maremoto, é terremoto e tudo mais. Que falar, então, de doenças, né? A Bíblia fala sobre, né, que nos finais dos tempos haveriam pestes, né? A gente viveu uma calamidade, né, inimaginável, né? Até hoje a gente sofre as consequências. Não estaria hoje, né, ninguém de máscara aqui, né, se a gente não tivesse passado por aquilo que a gente passou, né? Então, um negócio de absoluta proporção, inimaginável. A perseguição aos cristãos, né? O ódio à mensagem de Jesus, né? Jesus veio trazer uma mensagem de salvação e as pessoas, né? Parece que você está querendo, né? Se você fala de Cristo hoje, meu Deus do céu, o aumento, né, da perseguição ao cristianismo, ele é um negócio absolutamente latente, em que pese que em muitos lugares, né, os cristãos são martirizados, mortos, mas hoje na sociedade, no mínimo, eles são, né, humilhados, constrangidos e tudo mais. O aumento da maldade, enfim, é só abrir aí ligar a televisão ou abrir um portal de notícia que cada dia é um dia, né? E você vê, né, o nível de pessoas, né, assassinando as pessoas aleatoriamente, né, fazendo coisas terríveis em escolas, em famílias, em vilas, em creches. Outro dia eu vi uma notícia bizarra que o cara, um jovem, ele entrou num pet care e ele destroçou os bichinhos, assim, os negócios, e fala assim, meu Deus do céu, assim, cara, de 9 anos, né? Um negócio assim, você fala assim, eu não consigo imaginar um negócio desse, né? Então, assim, o aumento da maldade é presente. De novo, ganhando intensidade e ganhando força. E, por fim, né, quando Jesus fala sobre as boas novas do reino sendo anunciadas no mundo, né? A gente nunca imaginou, né, que a gente fosse viver uma coisa hoje que, assim, hoje se uma borboleta cai, né, e depois de 5 segundos o mundo inteiro está sabendo.
Então é um negócio absolutamente inimaginável. Por quê? As coisas ganhando intensidade e ganhando frequência. Tem outro princípio, né, sobre esses sinais, né, desses nossos tempos, né, de novo, né, ninguém sabe o dia nem a hora, mas haverá sinais, que é o termômetro de Israel, né? Alguns teólogos, né, e a maioria dos mais respeitados, eles entendem que os movimentos históricos com relação ao povo de Israel, eles apresentam vários sinais que também, né, falam a respeito da segunda vinda de Cristo. E por que isso é importante, né? E alguns podem questionar aqui, dizendo, não, mas Israel é uma nação humana e tudo mais. Eu não quero entrar de maneira nenhuma assim, num contexto aqui político ou sobre as coisas erradas ou certas que Israel faz ou deixa de fazer como governo ou como governantes humanos, né? O que eu quero dizer é o seguinte, né? As ações da humanidade, elas estão todas debaixo do governo e da autoridade de Deus. Então, assim, como ponto de partida, é muito importante a gente colocar isso, né? Nada na história, né, nem um fio de cabelo da nossa cabeça, ele pode cair sem a permissão de Deus. Eu não estou dizendo que Deus quis que os nossos cabelos caíssem, né? Às vezes a gente acelerou, né, esse processo com más escolhas pessoais na nossa saúde, né? Outros podem ser carequinhas saudáveis, mas assim, né, o que eu quero dizer é o seguinte, independente das escolhas humanas, tudo está debaixo da autoridade e do poder de Deus. E Deus, Ele também permite com que a sua vontade seja executada através das ações humanas. Por quê? Porque a gente não se relaciona somente com anjos, né? A gente se relaciona com pessoas. Nós somos, como indivíduos, promotores, agentes do reino de Deus. Então, Deus usa pessoas. Deus usa situações humanas, né? As coisas espirituais, elas não acontecem apenas dentro de um âmbito etéreo, né, feito por anjos e com ações sobrenaturais. As coisas sobrenaturais também são ações de decisões humanas, influenciadas pelo Senhor. Amém? Então, isso é importante para a gente entender, né, esse princípio de que Israel, ele é, de certa forma, né, um termômetro desses tempos e movimentos sobre a vida espiritual. Então, vamos ver, né, algumas profecias bíblicas, né, sobre Israel e como isso se relaciona com os tempos de hoje. Né, uma delas que eu gosto, Jeremias, capítulo 32, né, versículo 37, olha que interessante as coisas que acontecem lá em Israel, como isso se relaciona com os tempos do fim. Jeremias, capítulo 32, versículo 37, fala o seguinte: certamente eu trarei de volta o meu povo, do exílio de todas as nações entre os quais o espalhei na minha fúria. Eu os trarei de volta para este lugar, e farei com que vivam novamente em segurança. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só propósito, adorar-me para sempre, para o seu próprio bem e para o bem de seus descendentes. Estabelecerei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Porém, em seu coração o desejo de me adorar, eles nunca se afastarão de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei nessa terra firmemente de todo o coração. O que essa profecia fala a respeito do povo de Israel, né? Primeira coisa que acontece aqui, né? A Bíblia nos conta que Israel passou por vários exílios, né? E Jeremias era um profeta que ele justamente profetizava a necessidade do povo se arrepender para que ele não fosse para o exílio, né? E aqui no caso, o povo não obedeceu às palavras do profeta, né? Tanto é que Israel, né, nesse contexto aqui que a gente lê, né, no Antigo Testamento, sofreu várias invasões, né? Sofreu invasões da Babilônia,
E o povo foi levado em cativeiro, né? O povo foi exilado numa terra, né, que hoje seria mais ou menos equivalente ao Iraque, mas naquela época a Babilônia era um grande império, né, do Oriente Médio, que dominou inclusive partes da Europa, a África e toda a Ásia ali, pelo menos a Ásia Menor, que é o Oriente Médio, e um pouquinho, né, da fronteira mais distante da Ásia. E o povo de Israel foi levado para o cativeiro. E vários profetas da Bíblia profetizam a volta de Israel para a terra de Canaã. Mas tem uma coisa diferente aqui sobre essa profecia e as outras profecias que falam sobre a volta do povo de Israel para a terra de Canaã até que Jesus viesse. Por quê? Porque essa profecia fala de Israel espalhado por todas as nações da terra. E naquele momento, quando Israel foi levado para o cativeiro babilônico, todo o povo judeu estava cativo em uma nação da terra. Qual que é a diferença desse exílio, né, do cativeiro babilônico para este daqui? Né? O povo espalhado por todas as nações. E quando o povo judeu foi espalhado por todas as nações? No ano de 66 até mais ou menos o ano de 70 depois de Cristo. Jesus veio, né, o povo judeu, né, como a gente sabe, não o recebeu como Messias. Jesus foi crucificado, morto, ressuscitou ao terceiro dia e hoje, né, está à direita do Pai. Dali a alguns anos, né, os imperadores romanos passaram a sucessivamente agredir Israel. Né? A gente tem uma grande perseguição com Nero, né? Roma é incendiada, ele culpa, né, tanto judeus como cristãos, e começa uma grande perseguição, né, contra os judeus e contra os cristãos, porque até aquele momento os cristãos eles eram um subgrupo dos judeus, e eles eram assim entendidos dentro, né, da lógica romana. Até que finalmente essas guerras vão acontecendo e o povo de Israel é destroçado no ano de 66 depois de Cristo. Acontecem vários massacres e tal. Um dos famosos é, né, o massacre de Massada. Eu conto esse episódio numa das aulas, né, de história da igreja, né, se alguém tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre isso. E aí, finalmente, os judeus se espalham por todas as nações da terra. Né? Os judeus eles se exilam, né, para o norte da África, né? Tinham judeus, até outro dia, muitos, né, na Líbia, na Argélia, no Egito principalmente, né, no Líbano, na Síria. Né? Vários dos judeus conhecidos no Brasil, né, eles vieram inclusive do Líbano e da Síria. Né, um famoso, né, o banco talvez judaico mais famoso do Brasil, né, que é o Safra, que é um colosso, né, são judeus que vieram da Síria. Né? Hoje é inimaginável ter um judeu na Síria. Né? Mas principalmente eles se espalharam pela Europa, né? Se espalharam, né, na Polônia, na Hungria, na Alemanha, onde foram, né, perseguidos ali no contexto da Segunda Guerra, na Itália, na Europa, na Espanha, na França, em todos os lugares. Era, de fato, um exílio global. E o que aconteceu, né, particularmente depois da Segunda Guerra, né, lá nos anos de 1960, principalmente, com o fim da Segunda Guerra, eles voltam de novo para a terra de Israel. Né? Tem um lado da profecia aqui que a gente ainda não vê se materializar, ou seja, ainda não há a segurança, né? Porque a gente ainda vê, né, muitas e muitas guerras acontecendo. Mas a gente já vê essas profecias em parte se cumprindo. De novo, haverá sinais e eles estão acontecendo, porque de fato o povo de Israel, né, voltou para a sua terra. Né? Depois de quase 2000 anos, a gente viu novamente o cumprimento das profecias bíblicas, né, onde o povo de Israel saiu desse exílio global e retornou para a terra de Canaã, voltou a habitar ali, né, e hoje, né, enfim, sofre e tem vivido um contexto de guerras e muitas guerras. Que mais profecias estão acontecendo? Se você avançar algumas páginas, você vai para o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 38, conta a história de uma guerra, particularmente, que vai acontecer neste Israel reunificado. Né? Este Israel reunificado. E em Ezequiel, capítulo 38, versículos 15 a 16, a gente vai ver um contexto aqui, né, de reinos se reunindo, né, para guerrear contra Israel. Essa profecia, né, ele fala particularmente sobre a união, né, de dois reis. A gente não sabe se esses reis são
principados espirituais. Como muitas profecias bíblicas, algumas têm cumprimento literal, outras têm cumprimento espiritual, e outras acontecem os dois, né? A gente vê, por exemplo, né, várias profecias a respeito de Jesus que aconteceram e se cumpriram literalmente em Cristo, mas ao mesmo tempo também tem, vamos dizer, significados espirituais. E nessas profecias de Ezequiel, algumas a gente não sabe se exatamente vão se cumprir literalmente ou vão se cumprir espiritualmente, mas tem muita coisa interessante aqui sendo profetizada. Uma das coisas interessantes, né, sendo profetizadas em Ezequiel, por exemplo, é a reconstrução do Templo de Jerusalém. E hoje é uma polêmica, porque as ruínas do Templo de Jerusalém, como a gente sabe, né, sobrou um muro. Só que em cima dessa colina, né, no complexo do templo, foi construída hoje, né, o que é uma mesquita. E aí ninguém sabe se vão reconstruir o templo, essa mesquita vai conviver com esse templo, ou não, a mesquita precisa sair para o templo ser reconstruído, sei lá. Ou são princípios espirituais ou naturais, a gente não sabe exatamente como que se dará o cumprimento dessas profecias. Mas uma delas que acontece aqui é a junção de reinos para guerrear contra Israel. E o que eu acho interessante dessa profecia é que se juntam dois reinos aqui, né? E aqui tem uns nomes, se você ler o capítulo inteiro você vai entender. Um reino é a Pérsia, outro reino são os reinos árabes. A Pérsia hoje é o Irã, e os reinos árabes são os vários países árabes que guerreiam contra Israel. Hoje eles estão exatamente o quê? Aliados, combatendo Israel. E no versículo, como eu falei, 15 e 16, fala o seguinte, né? Virá da sua terra, do extremo norte, com grande cavalaria, um exército poderoso, que atacará o meu povo Israel e cobrirá a terra como uma nuvem. Naquele dia, trarei você Gog, que é um desses reinos, principados espirituais, né, que batalharia contra Israel, né, contra a minha terra à vista de todos, e mostrarei a minha santidade por meio de tudo o que lhe acontecer. E então todas as nações me conhecerão, diz o Senhor. Então, a gente vê aqui esses elementos acontecendo, né? De novo, alguns podem ter cumprimentos mais literais, outros mais espirituais, mas a gente vê tudo isso acontecendo, a volta do povo de Israel para a sua terra, né? A aliança dos reinos, né, persas e árabes para guerrear contra Israel, né? Os livramentos que Israel teria, né, no meio dessas guerras. E olha mais que interessante, se você continuar no livro de Ezequiel, no versículo 40, no capítulo 47, agora a gente vai longe aqui, né? E olha que coisa maravilhosa que a gente vai ver. Ezequiel capítulo 47 fala sobre um rio que nasce do trono de Deus e ele vai curando tudo ao seu redor, né? É uma profecia maravilhosa que tem N cumprimentos espirituais, tem N significados maravilhosos sobre a vida cristã, né? Essa profecia ela fala sobre uma nascente de poder, que ela nasce direto do trono de Deus, né? E ela vai se espalhando como um rio que transborda, e ele vai entrando por terras áridas, curando as terras áridas, ele vai restaurando as feridas, ele vai trazendo por onde ele passa vida, alegria, frutos e tudo mais. Esse é um cumprimento espiritual espetacular sobre a nossa vida, sobre a vida cristã, né? Porque um dia nós fomos alcançados, né, por esse rio de Deus. Um dia o nosso coração, ele era seco, ele era ferido, machucado, amargurado, né, todo problemático, e o rio de Deus nos alcançou. E esse rio de Deus, ele trouxe restauração, ele trouxe cura, ele trouxe de volta alegria, ele trouxe de volta vida, ele trouxe de volta frutos, né? E à medida que ele transborda em nós, né, ele vai fluindo com cada vez mais força, intensidade e poder, né? E o profeta, né, aqui na visão que ele tem, né, ele começa a ver que esse rio ganha profundidade. Então isso também é um significado de como na nossa vida as coisas de Deus, elas vão ganhando intensidade, volume, e uma hora a gente tem que se deixar levar pelas águas, né? Porque uma hora a gente perde o controle, né, da nossa vida. E quando a gente deixa a nossa vida sob o controle do Senhor, né, a gente sabe que a gente está, né, diante do melhor
né, navegador, né, do melhor GPS, né, da melhor possibilidade de chegar, né, dentro de um lugar vitorioso, que é, né, se deixar levar pelo rio de Deus. Amém? Só que essa profecia também traz alguns elementos práticos, né? E um desses elementos práticos é o que está no versículo 8 e 9, que diz o seguinte: por onde a água desse rio, 8, aqui, então o Senhor me disse, este rio ele corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto, e a sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde essa água fluir. E os pescadores ficarão às margens do Mar Morto, de En-Gedi até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes, secando ao sol, e o Mar Morto se encherá de espécies de peixes, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão totalmente purificados, mas continuarão salgados. Olha que interessante isso aqui que a gente está vendo, né? De novo, um princípio espiritual, uma profecia bíblica sobre um componente espiritual que se cumpre, né, na vida daquele que entrega a sua existência para o Senhor, né? O rio de Deus fluindo, curando, purificando e transformando. Mas uma profecia literal, onde o Mar Morto vai reviver com vidas e peixes. Ainda que continuem existindo charcos de pântano e continuem existindo águas salgadas, mas essas águas vão passar a conviver com uma nova corrente de água doce que traria vida para um mar que não tem vida. Só uma rápida explicação histórica geográfica, né? O que é um Mar Morto, né? Todo rio ele corre até o mar. Todo rio, ele nasce, né, de alguma nascente. Essa nascente pode fluir da terra, do degelo de uma montanha, mas todo rio ele corre em direção ao mar, e à medida que ele chega no mar, ele vai trazendo outras afluentes, ele vai ganhando força, volume e né, intensidade. E aí ele chega no mar, que o mar é salgado. Por que o mar é salgado? Basicamente porque a água ela vai captando minerais, e esses minerais eles vão se acumulando. E à medida que os minerais se acumulam dentro de um lago, né, a água ela vai com o tempo também evaporando, só que os minerais não evaporam. Então os minerais vão ficando e a água vai trocando. Só que à medida que você chega com água e essa água evapora, os minerais que essa água traz, eles ficam. E aí vem mais água com mais minerais e a água vai ficando cada vez mais salgada. O que é o Mar Morto? O pessoal chama o Mar Morto de mar, mas na realidade o Mar Morto é um lago. Só que por que ele é chamado de mar? Porque ele é um lago que se forma a partir de um desaguar de um rio. E por que ele é morto? Porque ele tem tanto sedimento, mas tanto sedimento mineral, quanto mais o tempo passa, mais ele foi ficando salgado. O Mar Morto ele foi ganhando sal ao longo do tempo. Por quê? Porque o Mar Morto ele não está conectado com os grandes mares. O Mar Mediterrâneo, o Mar Atlântico, o Oceano Índico, Pacífico, etc. O Mar Morto ele está numa região desértica, muito quente. Ou seja, ele vai evaporando muita água, recebendo a água do Rio Jordão e o sal ficando. Quanto mais água ele recebe, mais água evapora e mais sal ele sedimenta. Então, conforme o tempo foi passando, esse mar foi ganhando cada vez mais sal. E a grande característica dele, que torna ele tão maravilhoso, para quem já viu vídeos ou já teve a oportunidade de ir para lá, é que ele tem tanto sal, mas tanto sal, mas tanto sal, que é impossível você mergulhar. Por quê? O empuxo que aquela água tão salgada faz, ela faz com que qualquer um boie ali. Então, qualquer coisa boia, né? As pessoas entram, elas ficam boiando numa água espessa, né? Você vê que a água, assim, ela é espessa de tanto sal, ainda que esse sal esteja diluído na água, mas assim, a água parece que dá para pegar ela na mão, assim, e segurar ela de tanta espessura que a água tem, né? E ela é uma água que é um salitre, então assim, se você tem uma feridinha, se você tem um machucado, o negócio arde, assim, que é um horror, porque a água tem muito sal,
e pelo fato de ter tanto sal, ela não tem vida alguma. Até que a água do rio de Deus vá produzir com que peixes, né, possam fluir ali, com que vida, com que plantas, com que algas, com que, né, vida volte a ser produzida. E a gente nunca viu isso acontecer. Mas, enfim, o que a gente está vendo aqui, pessoal? O que a gente está vendo aqui? Né? Essa formação particular, ele é um negócio que começou a acontecer, há mais ou menos 15 anos atrás. A gente nunca tinha visto na história isso acontecer. Né? Começou a acontecer ali na região do Mar Morto, uma formação que eles até citam o nome aí, que é um negócio que chama Bolaine. O que é esse Bolaine, né? Que eles citam no vídeo e que está acontecendo? Né? A água, né, do Rio Jordão, ela é fundamentalmente feita de gelo das montanhas de Israel. Né? Só que acabaram que outras formações de água, né, começaram a nascer que não estavam sobre o Rio Jordão. E essas águas, por algum motivo, né, geológico, que aí, enfim, não cabe aqui a gente tentar explicar, elas estão vindo com uma intensidade de pureza muito maior. E elas estão fazendo novos caminhos para chegar até o Mar Morto. Porque antes elas chegavam no rio, e aí ia acontecendo aquele negócio que eu falei da sedimentação dos minerais, a evaporação da água e a alta da concentração de sal. A água está fazendo novos caminhos para chegar até a região do Mar Morto, algumas delas vindas até do subterrâneo da Terra, né? E estão chegando ao Mar Morto com uma nova intensidade de carga de sal, totalmente diferente daquela que chega, né, pelo Mar Morto, que é um negócio que está lá, sem vida e sem sal, há milhares e milhares, talvez até milhões de anos. Esse mar está salgado. E agora, eu ia falar 1900, 2000 e qualquer coisa, novas formações de água chegaram lá. E essas águas estão chegando com mais pureza e misturadas com a água do Mar Morto, elas estão dessalinizando algumas regiões daquele lago. Então, à medida que você ainda tem o charco, o pântano, como na profecia, como ela cita, você também tem novas formações de água, começando a purificar o mar em 2024. E depois de anos que essas águas estão chegando, né, mais ou menos, esse negócio começou a acontecer mais ou menos uns 15 anos atrás. Agora, exatamente agora, a gente está vendo a concentração de sal se inverter em algumas regiões, a ponto de viabilizar que, novamente, vida se forme no mar. Você pode julgar que isso é um fenômeno natural. Eu diria que haverá sinais. Então, do que a gente está falando aqui? Né? O mar voltou a ter peixes? Está começando. São pequenas regiões aquáticas. Voltou a ter vida? Voltou a ter vida. A profecia vai se cumprir amanhã, hoje? Ninguém sabe o dia nem a hora. A questão é, vai chover. E eu e você temos que estar preparados quando isso acontecer. Porque Jesus mesmo falou que ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus só falou que alguns vão ser pegos precavidos, com a sua janela bem fechada e totalmente preparados para esse mau tempo. Outros vão estar distraídos. Vamos ler mais um texto, Lucas capítulo 12, versículos 35 a 40. E olha o que Jesus fala, né, sobre esse contexto. Dado que esses sinais estão acontecendo, né, o deserto sendo frutificado, o Mar Morto sendo purificado, Israel sendo atacado. Olha o que Jesus fala. Lucas capítulo 12, versículo 35. Estejam vestidos, prontos para servir, e mantenham as suas lâmpadas acesas, como se esperassem o seu Senhor voltar do banquete de casamento. Então poderão abrir-lhe a porta e deixá-lo entrar, no momento em que ele se chega a bater. Os servos que estiverem prontos, aguardando o seu retorno, serão recompensados. Eu lhes digo a verdade, ele mesmo se vestirá como servo, indicará onde vocês se sentarão e os servirá enquanto estiverem à mesa. Quer ele venha no meio da noite, quer ele venha de madrugada.
ele recompensará os servos que estiverem prontos. Entendam isso. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas o ladrão viria, não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. Amém? Então, o que Jesus está nos advertindo aqui, né? Ele está dizendo, a gente não sabe exatamente, não entendam, né, de novo, essa pregação como dizer assim, olha, está vendo aqui a guerra em Israel, etc., o peixe do Mar Morto, Jesus vai voltar amanhã. Jesus deixou muito claro que ninguém sabe o dia nem a hora, mas que haverá sinais, haverá. E que a gente tem que saber mais ou menos. O ladrão chega mais ou menos de noite. Você não sabe se ele vem às 2h34. Pode ser que 2h34, o vigilante se tornou um cochilante. Né? Quem conhece o vigilante que às vezes ele, né, ele dorme mais do que deveria? Né? Em geral, aqueles tiozinhos que ficam na porta, assim, né, com as guaritinhas, assim, né? Ele é o cochilante. Né? Quando vem o ladrão, ele está lá, cochilando. Outros não. Outros estão sempre preparados. Porque você não sabe exatamente quando ele virá. Então, Jesus nos adverte a ter um espírito de vigilância. O espírito de vigilância, o que significa espiritualmente? É a gente não estar demasiadamente preocupado com a nossa vida terrena, a ponto de a gente se distrair dos princípios espirituais que norteiam a vida com Cristo. Não que a gente não tenha que ter nossa vida natural e ter os nossos afazeres e ter as nossas responsabilidades para serem cumpridas. Mas isso não pode nos embriagar, nos distrair, a gente ficar tão encantado com as coisas dessa vida, a pontos de cochilar espiritualmente. Por quê? Porque o mundo está em guerra. Existe uma guerra espiritual acontecendo. Quer a gente observe ou não, ela está acontecendo. A intensidade de todos aqueles movimentos, eles estão chegando. E dentre elas, é a perseguição aos cristãos. E a gente tem que participar dessa guerra espiritual. Não de maneira passiva, mas de maneira ativa. Conquistando, né, lugares espirituais, né, declarando a vitória de Cristo na nossa vida, né, tomando posse das suas promessas e das suas palavras. Por quê? Porque, quer a gente se distraia ou não, a guerra está rolando. Outro dia eu vi um vídeo, né, assustador. Né, tinha um soldado ucraniano numa trincheira, né, e o que aconteceu? Ele saiu da trincheira para ver o sinal do celular, que ele queria ver o WhatsApp. Aí ele saiu da trincheira e estava lá vendo o celular, ele tinha câmera de vídeo, estava lá bobeando e tal, que ele saiu da trincheira para o sinal pegar melhor. Caiu uma bomba na cabeça dele. E o que isso fala para nós? Né? Será que a gente está distraído no meio da guerra que está acontecendo? A vitória final, né, da guerra espiritual, a gente sabe que já foi dada na cruz. Mas essa guerra, ela exige um posicionamento diário. Todo dia, a gente tem que fazer uma escolha. Eu vou me posicionar hoje para a guerra espiritual que está acontecendo, ou eu vou fingir que ela não existe, eu vou pegar o meu celular, sair da fronteira e esperar a bomba russa cair na minha cabeça? Porque ela vem. Ela vem. Né? O mau tempo está aí. E nessa guerra, né, hoje a gente, né, é eleição, né? Nessa guerra não tem voto em branco, não tem voto nulo, né? Cada atitude é um posicionamento. Cada pensamento nosso é um posicionamento nessa guerra. Cada palavra que a gente fala de bom dia no trabalho, em casa, ou a mínima coisa, atitude que a gente faz, ela é um posicionamento nessa guerra. Ou ela está juntando, como Jesus falou, ou ela está espalhando. Ou ela está contribuindo para a construção do reino de Deus, ou ela está contribuindo para a construção do reino de Satanás. Não existe ficar isento. Hoje eu vou ficar isento. Hoje, eu não sei, eu não recomendo, mas você pode fazer o que você quiser. Mas na guerra espiritual não tem isenção, não tem o botão do branco, o 00, né? Ou você, né,
constrói para o reino de Deus, ou você constrói para o reino das trevas. E nós precisamos nos posicionar. Jesus é o cabeça, o general da igreja. E ele luta essa batalha com armas celestiais. E a última coisa que eu queria falar com relação a essa guerra, até se o pessoal também do louvor quiser já voltando, né? A gente está terminando hoje, né, propriamente dito, a gente já celebrou, de certa forma, isso, né, na semana passada, a festa dos tabernáculos, né? Quem gostou, né, da celebração da festa dos tabernáculos? E a festa dos tabernáculos, ela é um memorial para a segunda vinda, né? Curiosamente, a festa dos tabernáculos é uma festa que dura 7 dias. Ela se conclui hoje, né, em Israel, né? Ela se conclui nesse final de semana em Israel. E a gente também, né, rememora isso, porque a festa dos tabernáculos, ela aponta para algo, né? A festa dos tabernáculos, ela tem 3 elementos simbólicos que são fundamentais para a gente entender a preparação das nossas vidas para os tempos de hoje, né? A festa dos tabernáculos tem uma cabana, a festa dos tabernáculos ela tem alegria, e a festa dos tabernáculos ela tem uma apresentação de frutos. Cabana, alegria e frutos. Se eu tivesse mais tempo, eu lia Levítico 23 com vocês, que fala sobre a festa dos tabernáculos em Israel. A festa dos tabernáculos em Israel, você se alegrar é um mandamento. É a única festa que você é obrigado, você pode não estar feliz, mas você está obrigado a ficar, né? Você é obrigado a ficar feliz. Você precisa fazer uma cabana e você precisa movimentar frutos, né? Se você vê vídeos da festa dos tabernáculos em Israel, ou pelos judeus, você vê eles numa cabaninha, eles fazem cabanas nas sacadas das suas casas, ou nos pátios, né, dos seus lugares comuns, e os sacerdotes, homens, eles pegam, né, 4 elementos, e eles ficam movendo diante de Deus, né? E aí são algumas plantas, algumas frutas, que eles movem diante de Deus. Então, cabana, alegria e frutos. O que é a cabana? A cabana é a lembrança que a nossa vida é transitória. A cabana é a lembrança que a nossa vida terrena é muito rápida. E que a gente tem que atentar para o nosso verdadeiro lar, que ele é os céus. Porque a nossa vida aqui, ela é em tendas. A gente não tem que fazer... Claro, tem as nossas raízes, tem as nossas conexões, mas não adianta a gente achar que a gente vai levar, né, que nem os faraós faziam no Egito, né, que levavam o ouro, né, no bolso do cadáver, né? Não dá para levar nada conosco. Nossa vida é absolutamente transitória, daí a cabana, né? A alegria é para um estado de espírito que o Senhor pede de nós, né? Não é para a gente ficar ansioso com as coisas dessa vida, porque as coisas dessa vida são absolutamente banais. Jesus está buscando que a gente foque naquilo que é importante. E a alegria, ela tem que se dar, porque a vitória já nos foi dada em Cristo. Nós temos a salvação, nós temos a herança da cruz, nós somos filhos herdeiros de um Deus que é o dono de todo ouro e toda prata. Então nós devemos viver uma vida alegres, né? O cristão tem que ser o cara feliz da parada. Por quê? Porque ele tem a salvação, ele é filho do dono de todo ouro e toda prata, a gente não tem o que temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Cristo nós podemos passar por todas as coisas. Em tudo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Então nós devemos nos alegrar. E por último, nós temos que apresentar frutos para o reino. Não adianta a gente chegar no céu, né, com uma conta bancária muito boa. Seria muito bom que a gente pudesse também deixar, né, um legado para os nossos filhos, uma vida financeira saudável, estável. Não tem nada de errado com relação a isso. Mas se o nosso foco na vida for construir, né, conforto para as nossas vidas, a gente um dia vai chegar a uma conclusão que isso tudo para a eternidade não vale de nada, para não dizer muito pouco. E o fruto que a gente poderia ter dedicado às nossas vidas aqui, eles podem estar ausentes. Então, a lembrança dos tabernáculos é, qual é o fruto que você quer levar para apresentar diante de Deus? Será que é um caixão, né, cheio de moedas de ouro, né, como os faraós, né?
em que, de novo, não tem nada de errado com você deixar um legado para os seus filhos, né, em que pese que o governo está tentando taxar, mas a gente vai tentar dar um jeito, né? Mas os frutos são vidas que a gente precisa levar conosco, pessoas que a gente precisa marcar na nossa história, né? Fruto de salvação, fruto de uma vida santa, fruto de uma vida reta, frutos, como diz, né, Ezequiel, a última passagem que eu quero ler com vocês, né? O mesmo rio de Deus, né, que cura o mar morto, o rio de Deus que cura, né, as feridas, ele fala no versículo 12, ele diz o seguinte, né, em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de todas as espécies, as folhas dessas árvores nunca secarão, nunca cairão, e sempre haverá frutos nos seus ramos, produzirão novas colheitas a cada mês, pois serão regadas pela água do rio que nasce no trono, e os seus frutos servirão de alimento, e as suas folhas de remédio para todas as nações da terra. Será que a nossa vida é um remédio para as pessoas ao nosso redor? Ou será que nossa vida é sal, água salgada, no meio das feridas abertas? Será que nossa vida, ela produz frutos que alimentam as pessoas ao nosso redor? Ou será que a gente está mais consumindo os outros do que abençoando? Será que as nossas estações da vida, elas são constantes? Ou são oscilações, que hora a gente está bem, hora a gente está mal, hora a gente está bem com Deus, hora a gente está mal, hora a gente está feliz, hora a gente está triste? Ou será que nossa vida, todos os tempos, todos os meses, produzem frutos para o Senhor? Será que a nossa vida, ela flui, trazendo vida e curando o desejo? Ou será que a nossa vida, ela está trazendo mais dor de cabeça para as pessoas ao nosso redor? A gente cantou hoje, né? Envia avivamento. E que ele comece em nós, comece em mim. Os tempos do fim terão um grande avivamento. E a pergunta hoje é: participaremos dele, sendo forças construtoras desse avivamento? Ou será que a gente está esperando o avivamento vir para ver se a gente é salvo por tabela? Será que a gente está atuando para fazer esse avivamento acontecer? Ou será que a gente está pedindo, pelo amor de Deus, tomara que ele venha para salvar a minha vida porque eu estou meio caído? Jesus está falando que a igreja de Cristo seja agente desse avivamento, produza frutos, salvação, transformação de vida, constância, alegria e pensamento e horizonte na eternidade. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Tá. Só mais uns 50 minutos. Obrigado, Marcelinho. Mas dá vontade de ficar pensando em tudo isso, né? E realmente ver como o coração de Deus é tão generoso de dividir com a gente coisas tão importantes. Sabe que tem um bom tempo já, acho que a gente ministrou aqui, mas esse é um assunto que, quando eu bati o olho, me chamou muita atenção, que fala sobre o exército de Davi. Sabe que Davi, ele reinou boa parte em Jerusalém, mas, se não me engano, os primeiros 7 anos ele reinou em Hebrom, e ali ele conseguiu ali, né, unificar o território de Israel sob o reinado dele, e vieram mais homens participar do exército dele, de todas as tribos de Israel. E aí, no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 12, fala desses homens, né? Só para você ter uma ideia, assim, de várias tribos, da tribo de Judá, 6.800, da de Simeão, 7.100, de Levi, 4.600, de Benjamim, 3.000, de Efraim, 20.800, de Manassés, 18.000, de Zebulon, 50.000, de Naftali, 37.000, de Dan, 28.600, de Azer, 40.000, e ainda aquelas tribos que ficavam na Transjordânia, né, que eram 2 tribos e meia, 120.000. Perdão, era uma tribo e 2 metades, né? Não. Ruben, Gad, metade de Manassés, 2 e meia, perdão. 120.000. Eu não falei uma tribo só aqui.
não sei se alguém vai se lembrar disso, mas é a tribo de Issacar. Sabe por que eu queria deixar para falar da tribo de Issacar no final? Porque aqui no versículo 32 diz o seguinte, ó, da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Milhares e milhares das várias tribos de Israel, mas uma delas tinha a característica de serem homens que discerniam os tempos e as estações. Por quê? Porque numa batalha é muito mais importante aquele que sabe a maneira como a gente deve se preparar do que a força exatamente. Eu creio que Deus tem falado isso pra gente. É tempo de realmente, é sempre tempo de discernir, porque é sempre melhor e mais produtivo discernir aquilo que Ele tem falado. E enquanto, principalmente agora no finalzinho, assim, me veio muito no coração como homens de Deus têm compartilhado com a gente, principalmente nesse contexto de festa dos tabernáculos, sobre água. Como eu estou imaginando que Deus queira falar com a gente sobre isso. E que linda essa profecia que tem lá em Ezequiel. Eu acho melhor ainda como é que vai ser na eternidade. Porque no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, João ele fala assim, que então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. Então é fruto o tempo inteiro. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Mas o que me chamou a atenção foi isso que a gente tem falado, de que segundo a própria promessa do Senhor Jesus em relação ao Espírito Santo, se nós crermos, rios de água viva fluirão do nosso interior. E que nem o Marcelinho compartilhou, que a gente seja realmente um canal para fluir a água da vida para aqueles que estão à nossa volta. Porque a gente não precisa esperar a eternidade para viver essas bênçãos, porque no Espírito elas já estão à nossa disposição. Quem tiver sede, venha, quem quiser, beba de graça da água da vida, que nem a gente compartilhou na semana passada. Mas algo que também veio muito forte no meu coração quando fala desse rio da vida, que está ali em Apocalipse 22, é que fala que de onde fluía esse rio? Fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Eu creio que o trono fala de governo. Então eu creio que realmente essa nossa preparação para que a gente seja um agente que leve vida para aqueles que estão à nossa volta, leve cura, leve frutos, traga seus frutos para o Senhor. Isso tudo está enraizado no trono de Deus. Quem deve governar as nossas vidas para que a gente, de novo, seja instrumento para levar água e água da vida para tanta gente, assim como nós, que tem sede e tem necessidade dessa cura, dessa restauração que Deus tem para fazer. Então eu creio que Deus tem nos chamado, sim, para cultivar tempo de relacionamento com Ele, para que a gente conheça o coração dEle, principalmente que Ele governe as nossas vidas, estabelecendo o governo dEle. Existe paz em todas as coisas, porque assim é a paz de Deus, ela é completude, ela é estado de prosperidade total em todas as coisas. Então que Ele faça da gente realmente um rio por onde Ele quer, por onde a gente passar, porque assim foi Jesus quando no nosso meio, e Ele nos chama para fazer as mesmas coisas, para que a gente apresente com muita alegria esses frutos e celebre por toda a eternidade com o Senhor. Louvar o Senhor. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas
este é o sinal que a sua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer, vai chover, vai chover. Abra as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu, se pedirmos, Jesus virá como chuva descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame